Vamos começar então? Bem-vindo ao nosso Devocional Direção, começando hoje uma série de mensagens e a série é Olhos Curados. É um prazer estar com você que vai me ouvir nesse momento e também aqui no Instagram, no Spotify, no YouTube depois. Eu quero compartilhar com você e começar a partir de hoje uma sequência de um pensamento a respeito do que Deus diz sobre nossa visão, o quanto Deus quer curar nossa visão. Vamos lá para Mateus capítulo 6, versículo 22. Mateus 6, 22 é o texto base da semana, né? Depois nós vamos ter mais textos, mais versículos, mas Mateus 6 e 22. Está com a Bíblia aí? Pega a Bíblia, pega a caneta, pega papel, pega tudo. Anota, não perde, porque nós vamos conversar aqui, não perde. Por mais que você esteja no grupo exclusivo ali, onde eu mando o esboço, esse esboço aqui por escrito, em PDF, na sexta-feira, faça o exercício de anotar. Anote, né? Eu sei que você recebe em PDF ali, você pode fazer a leitura, mas aqui você pode anotar, escrever os seus insights, o que você entendeu com isso. Inclusive eu fiquei de colocar uma folhinha aqui para mim e eu acabei esquecendo. Mas eu vou deixar aqui um bloquinho para mim, porque no meio da transmissão é incrível como uma torneira do céu abre e a gente começa a receber coisas de Deus e às vezes a gente perde o registro. Anotar faz parte do aprendizado, é pedagógico, né? Então primeiro a gente copia para depois criar. Se olha na escola, o aluno, antes de aprender a criar texto, construir texto, ele aprende a copiar texto, né? Então é importante copiar, anotar, porque isso é pedagógico, faz você aprender, meditar, simplesmente trazer para a sua vivência aquilo que você está ouvindo. Vamos lá, Mateus 6, 22 diz assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Nós temos uma cosmovisão. O que é uma cosmovisão? É uma visão de mundo. O nosso olhar, ele é um filtro do nosso interior. O nosso olhar é um filtro do nosso interior. Nós não enxergamos as coisas de fato como realmente são. Elas são enxergadas a partir desse filtro. O que é um filtro? Quando você larga uma água num filtro de água, por exemplo, o que acontece ali? O que acontece é que a água vai passar, mas algumas coisas vão ficar. Então nunca será algo completamente real. O fato de verdade que aconteceu. O fato é o seu fato. A realidade é a sua experiência, é o seu olhar. Né? Tanto é que cada um tem uma experiência com cada situação, com cada cena. Você vai ver ao longo dos anos, a gente conversa muito sobre isso. As pessoas viveram a mesma cena, mas cada um tirou daquela cena lições diferentes. Tirou experiências diferentes pela maneira que elas estavam. Nós falamos sobre vencedores por opção, a semana passada, retrasada. A gente falou muito sobre o poder da atitude, né? E a ordem é volta e faz de novo, porque não era sobre o que aconteceu, é sobre como você estava na época, é sobre como você era. E quando você aprendeu a lição, treinou, você está diferente. Agora tudo pode ser diferente por conta da sua experiência ser diferente a partir do que você olhar agora. É por isso que é fundamental ler livros mais que uma vez, fazer cursos mais que uma vez, assistir uma live mais que uma vez, ouvir um podcast, ouvir um áudio, uma mensagem mais do que uma vez. Na verdade, você só guarda de verdade quando você ouve umas 10 vezes. Eu te garanto isso. E eu tenho esse costume. E é isso que aumenta a sabedoria de quem está ouvindo. O Provérbios diz ao sábio ouvir o que já sabe só lhe aumenta a sabedoria. Então, você assiste um filme e um filme de comédia, por exemplo, né? Eu assisto só filme de comédia, ou quando tem uma história muito real por detrás mesmo, não. O filme é para perder tempo. Aí você bota um filme ali, um filmezinho para dar uma risada, tá com a família, tá com o filho. E hoje é difícil escolher filme de família, né? Só Jesus, né? Não é fácil. Eu estou puxando filmes antigos para assistir com a família, porque hoje eles estão com uma agenda. Mas vamos lá. Você coloca um filme e você riu daquela parte, né? Daquela outra parte. Então tem cenas assim que você riu junto com todo mundo. Só que quando você assistiu o filme de novo, você ri de outras coisas. Você percebe outras coisas.
Aí você liga os pontos, não tinha percebido aquela parte, olha essa parte. E aí você assiste a terceira vez, já assisti esse filme, não, já assisti. Aí você nem ri mais daquilo que está todo mundo rindo, mas você vai rir de outras coisas. Porque toda vez que você vê alguma coisa de novo, ouve de novo, você tira lições diferentes. Por conta do seu estado, daquilo que você percebeu, da sua percepção. Ok? Então eu sempre recomendo, ouça de novo, leia de novo, veja de novo e de novo. Se algo mudou a sua vida, ouça de novo. Sabe, você ouviu aquilo ali e diz, meu Deus, aquela mensagem me marcou, ouça de novo. Claro, muito cuidado para você não ficar num loop, né, de ouvir apenas a mesma mensagem. Tem pessoas que ficam no loop da mesma música, né? Os anos passam e eles só ouvem aquela música, né? Então calma, você tem que viver algo novo também, se experimentar, se permitir viver coisas novas, mas quando você quer memorizar algo, você precisa fazer mais uma vez. Porque, de fato, as nossas experiências serão diferentes. Na Bíblia, então, nem se fala. Na Bíblia, nem se fala. Toda vez que você pega um texto, é como uma fonte, quanto mais você bebe, mais vem. É incrível como a gente pega um texto bíblico e lê e aprende algo profundo e depois parece que, não, eu aprendi tudo que tinha que aprender nesse texto, e você vai ler e meditar de novo, você diz, meu Deus, como é que eu não enxerguei isso aqui antes, né? Eu estava ministrando uma palavra domingo passado sobre um texto que eu já preguei umas 10 vezes, umas 10 mensagens. E eu pude perceber na mensagem de domingo que se eu voltar a ler de novo, eu vou tirar outra mensagem dali. Porque são textos riquíssimos. A Bíblia é riquíssima. É por isso que ela é a palavra de Deus. Ela é divinamente inspirada. Nós temos uma visão de mundo. Então nós enxergamos as coisas conforme nós estamos ou conforme nós somos. Nós não enxergamos as pessoas pelo que elas são. Nós enxergamos as pessoas por aquilo que nós somos. Nosso olhar é esse filtro, da qual aquilo que eu estou dentro vai interferir naquilo que eu enxergo. Então eu posso estar enxergando. Eu posso estar enxergando com nitidez ou simplesmente enxergando embaçado. Eu posso estar enxergando algo bem nítido, bem real, ou eu posso estar enxergando algo totalmente distorcido. Isto diz respeito ao meu ponto de vista. Lembra aquela história do ponto de vista? Porque o ponto de vista não é de fato sobre o que aconteceu. Quando eu pergunto para você o ponto de vista, eu descubro muito mais sobre você do que sobre o que aconteceu. Se você é alguém que faz essa leitura, você descobre muito mais sobre a pessoa, sobre quem ela é e onde ela estava na história, do que de fato o que aconteceu. É por isso que você não pode fazer um julgamento sem ouvir os dois lados. Você pode ouvir um lado muito convincente. Inclusive, aquela pessoa que quer contar o seu ponto e quer enfatizar e decretar o seu ponto como correto, ela vai tentar blindar você para não procurar o outro lado. Ela vai tentar fazer você ficar tão irritado com a situação para não procurar o outro lado, justamente porque procurar o outro lado pode ser que você enxergue por outro ponto e aí você faça uma conclusão diferente da experiência que ela teve. E quando a pessoa vem inflamada para contar o seu ponto de vista da situação, ela de fato não quer que você tenha um ponto coerente, que você tenha uma opinião coerente do que aconteceu, ela só quer compartilhar a sua dor e quer que você sinta a dor que ela está sentindo. Então, o seu ponto de vista fala sobre você. O que está acontecendo com a política nacional hoje? Nosso Brasil está polarizado, né? Polarizado, é 50%, 50%. Que não querem ouvir o outro lado. Um lado simplesmente quer desprezar o outro lado também quer desprezar o outro lado. Então fica desprezando totalmente e absorvendo só de um lado. Aí vem o algoritmo, que é a inteligência artificial da internet, que tudo que você clica ele volta e mostra para você de novo. Tudo que você assiste, o algoritmo entende que é aquilo que você gosta e ele mostra para você de novo. E você fica numa bolha ouvindo só coisas do mesmo ponto de vista. Aí você é do Lula e você só ouve coisas do Bolsonaro a partir de comentarista do Lula que fala do Bolsonaro. Aí você é do Bolsonaro e você ouve sobre o Lula a partir de comentários e pessoas que falam sobre o Lula. Então eu não estou ficando de lado nenhum, de verdade, eu fico do lado da verdade. Eu sei que é bem complicado essa questão política, mas a gente precisa entender, perceber, com nossa opinião, criar a nossa base em cima dos dois lados. Em cima dos dois lados. Analisar os dois lados, ter esse senso crítico, esse pensamento complexo, ativar o pensamento complexo, analisar os dois lados
e tomar uma decisão, pode escolher um dos lados depois, mas baseado no que você analisou de ambos os lados. De ambos os lados. As minhas opiniões nunca foram inflamadas por um lado só. Então, em questões políticas, religiosas, cristãs, ministeriais, sempre você precisa ouvir os dois lados. E você tem que confiar nesse filtro, agir com maturidade. Muitas vezes tem que esfregar os óculos, limpar bem, para você enxergar bem e fazer a análise correta. Ok? Então, em várias situações eu encontro problemas e pessoas que na verdade estão em mim. Então, se eu tiver uma manchinha nesse óculos aqui, inclusive tá feia a coisa aqui já, ele começa a arranhar com o tempo. Se você encontrar aqui uma manchinha no óculos, de repente consegue até enxergar aí, um arranhãozinho, você tende a achar que o arranhão está em quem você está vendo. Então, você acha que muitas vezes você está vendo algo errado no outro e está no seu óculos. Né? É aquela velha história do copo meio cheio e copo meio vazio. Eu estou com uma xícara, né? Mas se eu tivesse com um copo aqui, agora não dá tempo de buscar. Eu estou sem assessoria. Um dia eu vou ter uma assessoria aqui me ajudando. Então, você tem um copo aqui, você enche metade dele com água. Aí você mostra e diz, o que você está vendo? Vai ter pessoas que vão dizer, esse copo está meio vazio. Porque ele não está 100% vazio, mas ele está meio por cento vazio, 50% vazio. E vai ter outro que vai dizer, esse copo está meio cheio. Ele não está 100% cheio, mas está 50% cheio. Então, conforme você enxerga, conforme aquilo que você, a forma que você enxerga as coisas, você vai simplesmente alterar aquilo que você está vendo de fato, como você está. Eu postei agora ontem uma brincadeira ali no Story do Instagram, você pode até depois da live entrar ali e ver, botando algumas enquetes para ver o quanto que as pessoas enxergam diferente. E é muito engraçado você ver ali as pessoas escrevendo, olha, o que eu vi foi isso. E aí você vê que existe uma coisa ali naquela imagem que todo mundo viu, o rapaz com o violão. Então, o que está mais nítido, né? Todos enxergam, independente do estado, que está muito nítido, está muito escancarado. Mas alguns começam a enxergar de forma diferente, conforme aquilo que estão, aquilo que atrai mais, aquilo que chama mais atenção. E automaticamente você começa a perceber coisas. Aquela imagem ali não é uma avaliação emocional, né? Não é para ver como é que está o seu coração, não é? Mas só para você perceber o quanto que cada pessoa vai enxergar de forma diferente. São pontos de vista, ok? Então, quando eu falo pergunto sobre o seu ponto de vista, eu descubro onde você está, quem é você. Quando eu pergunto sobre alguém, quando se pergunta sobre alguém para você, eu vou descobrir sobre você, porque você vai dizer o que você vê, como você vê. Quando eu pergunto sobre algo para você, eu descubro onde você está, onde você estava. Né? Vamos supor que teve um teatro lá, uma apresentação. Uma cantora cantou no festival. E aí você chega lá e fala, o que você achou do festival? E a pessoa assim, eu gostei, assim, eu percebi que ela tava bem bom o som, dava para ouvir lá de trás, tava bem bacana, só que tinha muito movimento lá na porta, e aí tava difícil de ouvir. Entendi, onde é que você estava? Aí pergunta pro outro, como é que foi o show, como é que foi a cantora para você? Diz, olha, eu percebi lá, eu estava lá atrás e vi os jurados, sabe? E aí eu percebi lá atrás da cortina tinha os jurados lá, e aí eles estavam rindo o tempo todo, e aí a gente estava brincando, porque a gente percebeu atrás do vestido dela tinha uma mancha, e aí a gente percebeu e ficou rindo da mancha. Entendi onde é que você estava. Então, o seu ponto de vista vai dizer aonde você estava na história. Aí você pergunta para outra pessoa, como é que foi o show? Não, assim, desde o começo nós estávamos no bastidor lá, e a gente fez uma oração lá atrás, no camarim, e aí ela estava emocionada, eu abracei ela, e eu disse, vai, porque ela é minha amiga, aí não sei o quê. Tu estava nos bastidores. Então eu sei onde você estava. Quando eu pergunto o seu ponto de vista, eu descubro onde você está. Onde você estava na história. Onde você está na história. Aí eu chego lá pro guarda lá fora e digo, como é que foi o show pra você? Não, foi bem seguro, assim, tem uns malandros lá que se levantaram lá, mas aí a gente chamou a polícia, foi resolvido, teve um carro que bateu, mas a cantora? Não, a cantora tava bacana assim, mas eu tava focado Então cada um tem seu ponto de vista sobre o que aconteceu. Então muitas vezes você não tem que querer mudar o que aconteceu, e sim o seu ponto de vista. E ao mudar o ponto de vista, você vai perceber que o problema estava mais na forma que você estava olhando do que no que de fato aconteceu.
Lembra que eu falei que não é sobre o que aconteceu, o que acontece com nós, é sobre o que eu faço com aquilo? Então tem muito a ver com o meu ponto de vista. Por que eu estava lá? Aí você chega para um rapazinho lá fora do show e fala, como é que foi o show? Não sei, não consegui entrar. Perdi a hora. Ah, ok, eu sei onde você estava. Então tem muita gente que tem experiências ruins sobre algo e aquilo não foi ruim de fato. Foi a forma que eu estava, ok? Ponto de vista, entendeu o que é ponto de vista? Então, agora vem uma questão, né? Eu sempre tendo a enxergar o que eu não deveria. Eu sempre tendo a enxergar, eu sou tentado a fazer escolhas erradas com a minha visão. Guarda o que eu estou te dizendo. Eu sempre sou tentado diariamente a fazer escolhas erradas. A tal história do dedo podre, né? Aquela menina que diz, eu tenho dedo podre, eu só encontro um homem que não presta. O rapaz fala a mesma coisa. Eu também, eu sou um cara sofredor, porque eu fui traído, eu sou traído, e aí eu tenho dedo podre. Mas, de fato, não é o seu dedo que é podre, é o seu olhar que está atravessado, né? Nós vamos ver em alguns textos bíblicos aqui o quanto que o olhar atravessado, o olhar prejudicado, o olho errado, vai te fazer eles tomarem decisões erradas, escolhas erradas. Aí o seu dedo fica podre também, porque o seu olhar está podre também. De certa forma, a hipocrisia ela se torna comum quando meu olho está atravessado. Né? Eu me torno uma pessoa hipócrita, eu enxergo de forma errada, eu me enxergo de forma errada. E olha, dizer para vocês, quem se enxerga de forma errada não vai conseguir enxergar os outros de forma certa. Quem se enxerga de forma errada não vai conseguir enxergar os outros de forma correta. Porque o seu filtro está com problema. Sabe quando o filtro está com problema? É quando você bota água no filtro, sabe, água no filtro para filtrar e a água cai marrom. Aí você diz assim, puxa vida, o problema não está na água, está no filtro. O filtro está errado é quando ele não consegue tirar as impurezas. O filtro está errado quando ele não consegue filtrar de fato o que aconteceu, não consegue olhar de forma correta. E um dos sinais do filtro errado é quando a pessoa não se enxerga de forma como deveria. Quando ela não se dá o valor, ela tende a supervalorizar as pessoas ou a desprezar. É sempre um ponto radical. Ela não consegue ter um equilíbrio ao fazer um julgamento, porque o julgamento que ela tem sobre ela mesma é um julgamento errado. Então é um sinal de que você está se enxergando errado quando você está idolatrando pessoas ou quando você está desprezando as pessoas. É um sinal de que você não está se enxergando bem. Então quando eu posso citar aqui uma outra frase também que pode nortear o nosso pensamento, inclusive para a cultura da honra. Quando você escolhe a quem honrar, você não entendeu o que é honra. Porque de fato, quando você está simplesmente dizendo esse aqui eu vou amar, esse aqui eu não vou amar, você está apontando para desejos, para sentimentos, para corações, e de fato você não está enxergando como deveria. Porque eu digo para você e afirmo para você, a raiz dessa visão distorcida sobre os outros é a forma que você se auto-enxerga. Você se enxerga de forma atravessada. Eu vou te dizer, isso é comum, mais comum do que você possa imaginar. Principalmente porque nós já nascemos com essa inclinação. Não esqueça disso. Nós já nascemos com essa inclinação, gente. A gente não pode achar que o pecado vem porque eu cometi um pecado. Não. O pecado vem porque ele já está em mim. Ele já está em mim. Quem cometeu o pecado foi a humanidade no Éden. Nós caímos. Nós temos uma natureza caída. Uma natureza humana, adâmica, que não se converte. Essa natureza humana não se converte. Guarde isso no seu coração. Paulo disse, miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo, dessa morte? Porque essa natureza não se converte, amado. Não adianta você achar que está 100% convertido em todas as áreas. O seu espírito ele é novo, a sua natureza nova está em você, mas a velha continua lá. Nós somos inclinados, a nossa inclinação é para enxergar atravessado. Olha o que Mateus 7:3 diz. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu? Jesus está condenando justamente a pessoa que consegue enxergar argueiro no olho dos outros, é exatamente aquela que não enxerga direito. Não consegue reparar que tem uma trave, porque o fiapo que ela tem de visão, ela só enxerga
o argueiro do outro. Então você se torna hipócrita. Toda pessoa que enxerga atravessado é um hipócrita. Enxerga mais nos outros o problema. Ele é radical com o pecado dos outros e ele é misericordioso com o seu pecado. Ele quer que o pecado do outro seja condenado e que o dele seja... Não, foi pago na cruz. Né? Então você se torna hipócrita automaticamente quando você só começa a enxergar, ajustar os seus olhos a enxergar o argueiro dos outros. Quando você está enxergando muito o defeito dos outros, eu garanto para você, você vai ter que ser curado, vai ter que buscar a cura dos olhos para que você perceba que você está enxergando atravessado. Você está com uma trave no olho. Aí Jesus vai dizer assim, ou como dirás, Mateus 7 ainda, como você tem capacidade de dizer, deixe-me te ajudar a tirar o argueiro do teu olho. Como você tem condições de dizer, deixa eu te ajudar, se você não está vendo que é você que precisa de ajuda. É o seu que tem trave. Aí Jesus está dizendo, hipócritas, primeiro vocês, cuidem em tirar a trave dos seus olhos. Então primeiro você cura a sua visão, depois você se preocupa em ajudar alguém. Porque de fato você está enxergando muita coisa errada que não deveria estar enxergando, você deveria estar enxergando as suas coisas erradas. Mas irmão, amigo, amiga que está me ouvindo agora de manhã, guarde o que eu estou te dizendo. Isso, você não pode simplesmente achar que você é o rei da maldade, porque ultimamente você está achando maldade em tudo. Você está entrando por esse caminho, só que essa inclinação é natural. Você pode ter buscado a Deus ontem e hoje voltado a ser. Porque essa busca por Deus de uma vez só não vai resolver o seu comportamento. Não vai, porque você tende a repetir comportamento, padrões de comportamento. É por isso que salvação acontece imediatamente, transformação é processo. Porque a salvação me tira do mundo, a transformação, a regeneração, a santificação tira o mundo de mim. Então eu encontrei a Jesus e agora eu quero que Jesus entre em mim e transforme as áreas da minha vida. Eu só vou viver transformação em processo. Em processo, é uma sequência. Então encontrar Jesus de uma vez, eu posso viver a cura dos meus olhos. A gente vai pregar isso aqui nesses 3 dias para você viver essa cura dos olhos de fato. Jesus pode e vai te curar. Mas depois que você enxergar bem, você tem que enxergar o caminho e andar por ele. Você não pode simplesmente negar agora o caminho e dizer, eu estou enxergando, mas eu prefiro andar aqui que é mais confortável. Sendo que às vezes o confortável sem Deus é o pior lugar para se estar. E às vezes o deserto com Deus, às vezes não, sempre é o melhor lugar para se estar. Então não importa para onde você está indo, e sim com quem você está indo. Entendeu que nós temos a inclinação para enxergar atravessado? Sabe por quê? Porque lá no Éden, olha, Gênesis capítulo 3, versículo 7. Lá no Éden, nossos olhos foram abertos. Está escrito assim, então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Eles fizeram folha de figueira e fizeram roupas, aventais, para tapar sua nudez. Olha que coisa incrível. Eles estavam com Deus e eles eram perfeitos. A Bíblia diz que Adão era perfeito, não tinha pecado. Mas eles pecam e os seus olhos são abertos? Como assim os seus olhos são abertos? É esse olhar que foi aberto. O olhar da maldade, o olhar do pecado. Então eles ficaram, na verdade, mais cegos do que antes. Eles ficaram mais cegos do que antes, porque eles passaram a enxergar com maldade e os seus olhos espirituais foram fechados. Eles não perceberam que, na verdade, ao abrirem os olhos para o pecado, eles passaram a ficar verdadeiramente cegos. Deixa eu correr aqui. Quando você peca, o pecado cega a sua visão. O pecado cega os seus olhos. E aí os seus olhos da maldade se abrem. Você conhece pessoas que conseguem perceber maldade em tudo? Você conhece pessoas que dizem assim, mas você não me engana. Você conhece pessoas assim? Mas eu conheço. Esse aí eu já sei. Conhece? Não, quase não conheço. Pessoas que estão sempre... Pois é. Eu vou te dizer, nós somos tentados diariamente para ter esse olhar. Eu estou dizendo aqui não como o perfeitão que não tem essa inclinação. Tenho essa inclinação diária, porque os nossos olhos da maldade foram abertos no Éden. Então nós enxergamos a maldade das coisas. E só que o que acontece é que ao perceber que eu enxergo a maldade, eu preciso lutar contra
essa direção, porque o olhar da maldade também vai me apontar uma direção, e eu posso viver sobre essa direção. Viver achando maldade, ter isso como um propósito de vida, viver para achar o problema dos outros, viver para procurar o arguidor do irmão, viver para procurar as falhas. É incrível como uma pessoa desconectada só enxerga falhas. É incrível. Eu já estive do lado de lá e vejo pessoas do lado de lá. Sabe o que é o lado de lá? É o lado das falhas, é o lado das pessoas que só enxergam falha em todo mundo. Então ele sai do evangelho e ele diz, eu enxerguei cada coisa quando estava lá. Mas é os seus olhos. Essa é a nossa inclinação. A Bíblia diz que Sansão era um homem de Deus, chamado por Deus, lá em Juízes 14. Era um homem chamado por Deus, tinha convicção do que Deus tinha. Ele tinha uma força incrível. Mas ele estava com os olhos enfermos. Ele começa a procurar no arraial dos inimigos alguém para casar. Meu Jesus do céu. Sabe, ele já estava cego. Quando você começa a procurar no terreno do inimigo alguém para você trazer para dentro de casa, já cegou, já acabou. Não está enxergando mais nada. Ele não estava enxergando mais nada. Tanto é que quando ele estava com a Dalila, cego, porque ele já estava cego, ele só tinha vista, não tinha mais visão nenhuma. Ele só tinha olho, mas não tinha mais visão. Nós vamos separar isso aqui amanhã e quinta, a diferença entre visão, vista e visão. A maior inimiga da visão é a vista. Você vai ver isso. Ele tinha só os olhos, não tinha mais, perdeu a visão. Tanto é que quando ele conta o segredo que Deus deu para ele, para Dalila, para a própria inimiga, ela prepara a arapuca lá com o exército dos filisteus, e eles vêm, pegam ele, ela corta o cabelo dele primeiro, né? Ela descobre o segredo, e ela corta o cabelo dele, e ele perde a força. Quando ele vai guerrear, ele perde a guerra, e eles furam os olhos de Sansão. Alguém pensa assim, meu Deus, que maldade, furou os olhos. Mas ele estava cego. Ele já estava cego. Ele estava cego não quando furaram os olhos. Sansão não ficou cego quando furaram os olhos dele. Sansão ficou cego quando ele começou a procurar no terreno do inimigo alguém para se relacionar. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 diz, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho, da glória de Deus, que é a imagem de Deus. Então há muitas pessoas que estão enxergando com os olhos, mas elas perderam a visão e de fato elas estão cegas. Olha o que Deus diz através do apóstolo João para a igreja de Laodiceia, em Apocalipse 3,17. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Então, há pessoas que estão cegas. Cegas porque perderam a visão. Sabe, quando Deus chega no deserto, no jardim do Éden, e ele vê Adão e Eva com as folhas tapando o corpo, se eles estavam nus antes. Quando eles desobedeceram a Deus, eles abriram-se os olhos da maldade para eles. E até eles estavam se enxergando de forma diferente. Meu irmão, olha o que aconteceu. Meu irmão, presta atenção. Olha o que aconteceu. Quando eles comeram do fruto, eles desobedeceram a Deus. A desobediência trouxe isso. Não foi uma maçã, uma fruta. A desobediência de Deus, a rebeldia contra Deus, fez eles se enxergarem de forma diferente. E eles passam a se enxergar e querer tapar sua nudez. Eles começam a se enxergar de forma diferente, ok? Quando eles se enxergam de forma diferente, eles fogem de Deus. Sabe por quê? Porque eles passam a enxergar Deus de forma diferente. Lembra? É muito complicado você confiar em alguém ou confiar na forma que essa pessoa enxerga os outros, se ela não se enxerga a si mesma como deveria. Então, Adão e Eva estão se enxergando atravessado. Eles já estão enxergando o seu próprio corpo com maldade. Eles já estão enxergando Deus com medo. A visão que eles tinham sobre eles muda e a visão que eles tinham sobre Deus também muda. E quando eles se escondem com as folhas, Deus chega e diz para eles assim: quem te mostrou que estava nu? Quem te mostrou, Adão, que você estava nu? Desde quando que você percebeu? Sabe o seu filho, quando chega na adolescência,
Esses dias agora eu tive que corrigir meu filho, né? Nós estávamos lá numa piscina em outra cidade e tinha umas meninas brincando, estavam brincando na piscina com as meninas. Ele tem 6 aninhos, ele inocente, foi fazer xixi, levantou e foi na árvore, né? Porque ele estava muito apertado, saiu da piscina correndo, para não mijar na piscina, né? Porque é um crime. Aí ele saiu da piscina correndo e ele foi lá para a árvore e ele virou para a árvore e tirou o pintinho para fora para fazer o xixi e de repente ele vai fazer xixi e só que o pintinho dele estava exposto para a piscina. E as meninas estavam ali. Aí eu disse, filho, quando você for fazer xixi, vira mais para lá, não precisa mostrar o seu pinto. Eu disse para ele na hora. Só que é uma maldade que ele não tem. Agora, chega na adolescência, você vai ver o seu filho sair do banheiro tampando os órgãos, se cuidando. Por quê? Porque ele vai chegando num nível de entender as coisas, entender a maldade. Então, é comum ao longo da maturidade as pessoas perceberem que a maldade está nos olhos de quem está vendo. Eu preciso me guardar disso. Mas uma criança, se o seu filho sair do chuveiro na sua frente como pai, com mãe, e se tapar tudo, sendo que você trocou as fraldas dela, a pergunta que você faz é, quem que te disse isso? Quem que te disse que isso é? Sabe? Quando é criança ali, né? Criancinha, claro. Mas o seu pai fica, poxa, mas eu troquei suas fraldas. Eu nunca esqueço que eu já era adulto, já tinha 18, 19 anos. E eu nunca esqueço que eu saía, né, do banho, assim, às vezes me tapava tudo, né? E a mãe dizia assim, filho, eu troquei tuas fraldas. Elas não é a mesma coisa. Elas davam risada os dois, né? Ah, tá, mesma coisa. E ficava brincando ali. Só que o que um pai entende? O que aconteceu? Né? Para mim, eu não te enxergo dessa forma. Eu não te enxergo com esse olhar. Foi isso que Deus perguntou. O que te aconteceu, Adão? Quem te mostrou que estava nu? A tua inocência era tão lindo. Vocês estavam aqui felizes no jardim. O que aconteceu que agora vocês estão se enxergando atravessado? O pecado abre os olhos da maldade. Ok? Essa introdução começou hoje, vai amanhã. Vamos falar sobre a cura dos olhos, sobre ajustar a visão, a diferença entre vista e visão, o que é olhar pela fé, o que são olhos da fé. Se prepare. Começamos agora a jornada, que vai amanhã e vai quinta-feira, 6h59 da manhã. Eu vou fazer em 3 partes de verdade essa semana. Cada live vai ser diferente com o assunto proposto. E eu quero convocar você. Coloca para despertar, se organiza e vamos estar juntos aqui nos 3 dias, 6h59 da manhã. Eu tenho certeza que você vai viver a cura dos seus olhos. Vamos orar? O tempo já se foi. Pai maravilhoso, na tua presença nós estamos, Jesus. Nós queremos te agradecer pela vida, pela saúde. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nós, através de nós. E desde agora nós queremos pedir, Senhor, cura os nossos olhos, abra os nossos olhos, mostra-nos a direção e nós vamos andar por ela. Conduza-nos com sabedoria nesse dia para tomarmos as melhores decisões. Decisões embasadas, inflamadas. Decisões pautadas no teu querer, no teu desejo, Pai querido. Em nome de Jesus, nos guia, Pai. Nós queremos viver o teu propósito. Nós vamos viver o teu propósito. Então eu assumo esse compromisso, que hoje será mais um dia para a tua glória. Amém e amém. Deus conduza o seu dia. Deus te abençoe, Deus te guie. Não convide Jesus apenas para ser seu acompanhante, seu parceiro, seu sócio. Convide Jesus para ser seu guia, aquele que vai na frente mostrando o que você tem que fazer. E se prepare para viver cura extraordinária dos seus olhos. E eu vou te dizer, hein? Quando Jesus cura os teus olhos, você não só enxerga o presente bem, você enxerga o passado bem, você enxerga o futuro também. Se prepare. Espero você amanhã, quarta-feira, 6h59 da manhã, aqui no Instagram. Quinta-feira também, 6h59 da manhã. Sexta-feira tem o esboço das lives aqui. Eu vou mandar no grupo exclusivo do WhatsApp. Link está na bio. Um abraço para você. Obrigado por ter ficado até agora. Eu tenho certeza que essa palavra vai te abençoar. E se te abençoou, não guarde para si. Compartilhe com alguém agora. Envie para alguém e diga, ouça isso. E vamos comigo nessa jornada, porque nós vamos crescer junto em comunhão e também em conhecimento. Um abraço e até amanhã, 6h59 da manhã. Eu espero você.